O auditório dos Tribunais de Contas do Ceará sediaram o 6º EduCorp, Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas. Com o tema Aperfeiçoamento Profissional e Efetividade das Ações dos Tribunais de Contas, o evento teve como objetivo incentivar a troca de conhecimentos entre as unidades de educação corporativas dos Tribunais de Contas. Durante a programação, Roberto Meizaguni, da Secretaria de Governo de São Paulo, ministrou a palestra Educação e Inovação no Setor Público, ocasião em que abordou sobre os processos relacionados à educação e à administração pública. É um prazer estar aqui novamente no Tribunal de Contas do Ceará. Como eu disse, estive aqui há 2 meses atrás, foi um prazer enorme e aceitei prontamente o convite, como da outra vez, porque, como disse hoje a nossa palestrante na parte da manhã, eu realmente acredito no papel transformador da educação. Por isso que a gente está aqui com vocês e para compartilhar um pouco o que a gente está fazendo em São Paulo há algum tempo nessa área de gestão do conhecimento e inovação. Para começar, eu gostaria um pouco de situar onde é que a gente está hoje, em que mundo a gente vive hoje, uma era de mudanças ou uma mudança de era. E para início de conversa, eu gosto sempre de citar essa frase, que é de um autor anônimo, que quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem o mundo e muda as perguntas. Essa é uma ilustração, no final do século XVIII, no final do século XIX, dos artistas franceses que estavam prevendo como seria a educação no século XXI, ou seja, quando a gente está vivendo hoje. Vocês notem que o professor escolhe os livros, ou seja, o conhecimento que ele quer repassar para os alunos, o Bedel o ajuda a transformar aquele conhecimento, colocar esse conhecimento numa máquina que vai direto na cabeça dos alunos, todos eles sentadinhos, enfileirados nas suas carteiras, nos seus bancos escolares. O problema de quando a gente quer ver o futuro é que a gente acaba enxergando o futuro sempre com os valores, com os conhecimentos que a gente tem no presente. Mas voltando aqui, a gente vive hoje, nós estamos vivendo hoje uma mudança de era. Nós estamos saindo da era industrial para entrar na era do conhecimento. A era industrial começou no final do século XVIII, está durando cerca de 200 anos, e o principal insumo dessa era era o capital. E nós estamos entrando nessa era do conhecimento, e a duração dessa era do conhecimento deve ser muito menor do que a anterior, e o principal insumo desta era atual é o conhecimento. E a grande característica dessa era são as mudanças disruptivas. E essas mudanças de era são provocadas por uma conjunção de inovações disruptivas que mudam os paradigmas da era anterior. O surgimento exponencial de novas tecnologias, a cada dia melhores e mais baratas, faz surgir um ciclo virtuoso de inovações sem precedentes na história da humanidade. E o grande desafio das organizações públicas ou governamentais será se preparar para a inovação como rotina, o que exigirá o uso de novos métodos, técnicas, gerenciais e ferramentas. E quais são as principais características dessa era de inovação como rotina? É claro que a gente tem aí tecnologias, como eu disse, a cada dia que passa surgem novas tecnologias, e essas tecnologias são a cada dia mais baratas, estão à nossa disposição, e oportunidades que abrem com essas novas tecnologias através de novos modelos de negócios, que estão surgindo em qualquer parte desse planeta. Surge de maneira muito rápida, ganham uma escala incrível e mudam a nossa vida.
mudam completamente a nossa vida, seja em casa, seja no trabalho, seja no relacionamento profissional ou pessoal. E qual é a nova agenda dos governos neste mundo de inovação? E aí eu gosto de citar essa frase do professor Yves Doss, que é um docente da Stanford Business School, onde ele diz que a maioria das organizações não morre por fazer as coisas erradas, e sim por insistir em fazer as coisas certas por um período demasiadamente longo. É o que nós estamos vivendo hoje, e principalmente nós, governo. As inovações como rotina, a inovação como rotina, como acontece hoje, coloca em xeque as formas tradicionais de regulação, de gestão e de operação historicamente praticadas pelos governos, aquilo que nós estamos praticando há muitos e muitos anos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vejam a questão da regulação. Isso daí é o Airbnb, que é uma empresa, uma plataforma que foi criada para locação de quarto, de escritórios, de apartamentos, que foi desenvolvido por 2 jovens, e hoje vale alguns bilhões de dólares. Essa empresa não construiu nenhum imóvel, e ela tem hoje uma quantidade de espaço disponível maior do que qualquer rede hoteleira do mundo. Alguns países, alguns governos insistem em brigar, em querer proibir. Outros, como São Francisco, já regularizaram a forma de atuação dessa plataforma na sua área. Outra inovação que mexe com a regulação e está mexendo com a nossa vida, tá certo? Vocês têm acompanhado isso, principalmente pelas televisões, jornais, etc., internet, é a Uber. A Uber é uma plataforma que foi desenvolvida por 2 pessoas, 2 moradores de São Francisco, que estavam em Paris, numa viagem de negócio, numa tarde chuvosa, e não conseguiam um táxi em Paris. Ficaram desesperados para conseguir um táxi e disseram: pô, como é que eu estou aqui em Paris e não consigo um táxi aqui? Aí um deles disse: mas acontece a mesma coisa na nossa cidade. Eles eram de São Francisco. Voltaram, desenvolveram uma plataforma. Essa plataforma hoje está em mais de 300 cidades no mundo. Essa plataforma vale 45 bilhões de dólares. Essa plataforma, vocês têm visto, vários sindicatos de taxistas estão brigando, estão ameaçando, ultimamente até sequestraram motoristas da Uber, agrediram os motoristas da Uber. Os governos não sabem o que fazer, seja ele municipal, seja ele estadual. Os juristas insistem em que o negócio é legal, ele apenas não é regulamentado por lei. Entretanto, ele está funcionando, ele muda a nossa vida. As pessoas têm optado por essa plataforma. E o pior está para acontecer ainda. A Uber está fazendo uma parceria com a Google e em 2025 eles esperam utilizar os carros sem motorista. E a previsão é que isso vai fechar cerca de 10 milhões de empregos no mundo. Alguns governos brigam, lutam desesperadamente, outros regulam essa situação. Esse garoto aí tem cerca de 12 anos, mora nos Estados Unidos e ganha $150 mil vendendo gravatas borboletas pela internet. Como vocês veem, com essas novas tecnologias, com essas novas oportunidades, qualquer pessoa, em qualquer lugar deste planeta, pode gerar um negócio inovador, transformador, que mexe com praticamente o planeta todo.
E moral dessa história, está muito mais fácil empreender pela disponibilidade de ferramentas que a gente tem na mão e muito mais difícil regular. Poucos são os governos que estão regulando esses negócios. Para vocês terem uma ideia, a Uber, ela fica com 20% da tarifa e repassa 80% para o motorista. Estão faturando cerca de 600 milhões de dólares por semana. Entretanto, o governo continua também com as suas formas tradicionais de gestão. Continua insistindo em gerir uma cidade, um estado, um país, sem entender a complexidade dos problemas gerados hoje. E sem entender essa complexidade, continuam insistindo em dividir as suas estruturas em enorme quantidade de secretarias, e acham que vão resolver os problemas com um conhecimento único, com uma atividade única de um determinado gestor. Entretanto, neste mundo, onde qualquer problema hoje tem alta complexidade, é necessário vários olhares, vários conhecimentos sobre aquele problema, para que se faça a pergunta certa. E se fizer a pergunta certa, a gente tem uma grande probabilidade de ter uma resposta mais eficiente. Olhem essa foto aí de trânsito. A pergunta é: trânsito ou é mobilidade? Porque se for mobilidade, as respostas serão outras. A foto de baixo: o crack é um problema da saúde, da segurança, do desenvolvimento social, da Secretaria de Emprego e Trabalho, ou de todos juntos? A outra foto de um pombo, foi retirada recentemente, é um pombo carregando um celular para uma prisão em São Paulo. De quem é esse problema? É da administração penitenciária, dos guardas que ficam lá cuidando dos presos? É da segurança? Nenhum desses problemas são resolvidos com eficácia ou eficiência, porque eles são tratados por um único conhecimento, normalmente por uma secretaria. Em São Paulo, a questão do crack a gente vê permanentemente. Uma hora é a segurança, entra a polícia e manda todo mundo embora das regiões centrais. 2 meses depois está todo mundo de volta. Mas aí é um problema da saúde. Oferece-se tratamento. 2 meses depois estão todos de volta. Mas a questão é emprego, então oferece emprego. Ou seja, se não houver um trabalho, um tratamento multidisciplinar e integrado do governo, nós não resolveremos os problemas a curto prazo. Mas a gente insiste, os governos insistem, a gente tem visto isso, em funcionar de forma hierarquizada, em funcionar apenas com um conhecimento, tentando resolver os problemas de forma isolada. E as consequências geradas por essa ação de governo só é uma: insatisfação da cidadania. E essa insatisfação, ela é demonstrada permanentemente, com maior ênfase há cerca de 2 anos para cá, com as manifestações que têm surgido em todo o Brasil a todo momento. As formas tradicionais de operação do Estado continuam a mesma, apesar de todas essas manifestações. Vejam esse exemplo, essa foto da saúde pública, que a gente tem visto todos os dias no jornal, na televisão, na internet. Entretanto, alguns governos começam a perceber que é possível, sim, fazer a operação de um serviço de saúde de forma diferente. O exemplo citado aí é o Patient Opinion, do Reino Unido, que passou a utilizar plataforma da internet, como a Uber faz, ou como a Airbnb faz, trazendo para um único ambiente, se aproximando o serviço oferecido com o seu demandatário, ou seja, o usuário. E usando metodologia de storytelling, conte a sua história. Cada paciente aí
que é atendido pelo serviço de saúde em inglês, conta a sua história. Por que foi lá, como foi tratado, etc, etc. Muitos de vocês, quando viajam, escolhem um hotel, vão lá, procuram um hotel, veem a nota do hotel. Não é a nota que te chama a atenção, é o comentário que se faz sobre aquela nota. Se eu dei 9 para aquele hotel, por que eu dei 9? E ao ler esses comentários, você se identifica com aquela pessoa. Aquilo tem valor para você. Esse Patient Opinion faz isso. E hoje é utilizado quando uma pessoa em Londres ou em qualquer cidade da Inglaterra quer acessar o serviço de saúde, ele entra lá, digita o código do local, o CEP dele, a especialidade médica que ele quer, lá aparecem as várias opções que ele tem, mais próximo da sua residência, e as notas que esse serviço oferece, dado pelo usuário. Essa plataforma tem mudado a forma do governo inglês oferecer serviço, porque ao contar a história, as pessoas têm um olhar diferente. Não é aquela forma tradicional, 1, 2, 3, 4, 5, que a gente costuma ver em avaliação, ótimo, bom, ruim, ou aquele sorrisinho que você escolhe para terminar um serviço. É a história, é o que a pessoa achou de importante, é o olhar, é o conhecimento, é o valor que aquela pessoa tem sobre o que ela encontrou. E isso está mudando a forma de prestar serviço na Inglaterra, usando uma plataforma, uma maneira inovadora de esse relacionamento entre o serviço ofertado e o usuário final. E por que os governos precisam se preocupar com a inovação? Primeiro, porque a população está pedindo. Essa é uma foto de uma manifestação. E o que as manifestações estão exigindo do poder público, dos governos? Mudanças. Mudar, inovar, fazer diferente aquilo que ele está praticando. E também, por outro lado, porque agora, a partir de janeiro deste ano, está na Constituição, é um dever do Estado promover a inovação. A PEC 12 de 2014, que foi aprovada em janeiro desse ano, introduziu na Constituição brasileira o termo inovação e define que o papel do Estado, o Estado estimulará a inovação nas empresas, bem como nos demais entes públicos e privados. Ou seja, cabe ao Estado promover a inovação. Portanto, a sociedade exige e é um dever do Estado. Essas são as condições. Por que é que nós precisamos inovar? Por que é que nós precisamos mudar a gestão pública? E de que inovação a gente está falando? Aí a frase do Peter Drucker, que diz que o maior desafio da gestão do século XXI será conseguir elevar a produtividade do trabalhador do conhecimento, porque nós estamos na era do conhecimento, e o conhecimento é o insumo dessa era, na mesma proporção que elevou o trabalho manual. O trabalho manual é fruto da era industrial. E a gente viu ao longo desses tempos a evolução fantástica que teve a evolução do trabalho manual, com todos os métodos, máquinas, etc. Entretanto, ele destaca que os métodos para tal, no entanto, serão totalmente distintos. A gente está vivendo hoje num mundo de inovações. Há um novo sistema de inovação, ainda muito pouco percebido pelo governo, que não é figura de destaque nesse ecossistema. E isso tem que mudar. De que sistema eu estou falando? A gente está falando de startups, nós estamos falando de investidor anjo, nós estamos falando de organizações 2.5, nós estamos falando de um mundo que é real, que está acontecendo coisas como Uber, como a Airbnb, como aquele garoto de 12 anos, que estão mudando tudo, estão mudando a nossa vida, estão mudando o nosso trabalho. E a gente tem que estar, como governo, dentro desse ecossistema. E esse ecossistema que nós estamos falando, tá certo? É a promoção do que nós estamos chamando de inovação organizacional. Certamente, a gente tem que usar a tecnologia. A tecnologia está aí à nossa disposição, a custos cada vez mais baratos.
Basta lembrar 10, 12 anos atrás, quanto é que custava um celular, quanto custava você ter acesso à internet. Hoje esses custos são muito baixos. Basta ver onde é que você coloca as suas fotos. Todo mundo sai, vai viajar, tira, não é dezenas, centenas ou milhares de fotos. Volta, organiza um álbum, e aonde está esse álbum? Está na internet. Quanto é que você gasta para fazer isso? Absolutamente nada. Por quê? Porque mudou o modelo de negócio. Portanto, as tecnologias estão aí para a gente utilizar. Eu não dependo mais da minha área de informática para fazer muitas coisas. Não dependo mais. Eu sou protagonista. Eu posso usar essas ferramentas no meu trabalho que estão à minha disposição. Mas, além de usar nessas ferramentas, nós temos que rever os nossos processos. Desde o surgimento da internet, em 1995, aqui no Brasil, é claro que os governos passaram a usar a tecnologia. É claro que a gente avançou muito. O Brasil foi destaque em serviços eletrônicos. O Brasil foi o primeiro país do planeta a ter declaração de imposto de renda pela internet. O Brasil é o primeiro país a ter eleições via eletrodigitais. O Brasil é campeão em serviços eletrônicos. Foi destaque, mas isso não é suficiente, porque nós usamos muita tecnologia, mas não revisamos os processos, não integramos os sistemas. Para o cidadão, para o usuário, o governo é único. O governo não é um monte de secretarias ou um monte de departamentos. Muito menos o governo não é prefeitura, estado ou governo federal. É um único ser, é uma única entidade. Portanto, ao rever os processos, nós temos que buscar integração, simplificação, para buscar serviços com foco no usuário. E, ao fazer isso, nós estamos fazendo o que se chama de inovação organizacional. E essa inovação organizacional está nas mãos dos servidores promovê-las, porque, ao promover a inovação organizacional, ao rever os nossos processos, ao usar a tecnologia que nós temos à disposição, nós estaremos mudando a forma do trabalho que a gente faz no dia a dia em nossas organizações. E o que é a inovação organizacional? Esse conceito foi feito em 2003 pelos países da OCDE, que reviram o conceito de inovação. Inovação não é aquilo que brota em laboratório, não é aquilo que sai só na tecnologia. Inovação, segundo o Manual de Oslo, segundo os países da OCDE, é a utilização de novos métodos organizacionais nas práticas de negócio, na organização do local de trabalho e nas relações externas. Ou seja, é aquilo que eu faço no meu trabalho. Se eu fizer diferente, se eu mudar, se eu usar a tecnologia, se eu rever aquilo que eu estou fazendo, simplificar e melhorar, eu estou inovando. Se eu verificar o que está sendo feito em outro local e trazer para o meu local de trabalho, e aí, organização no local de trabalho, eu estou inovando. Não é copiar, é inovar, é trazer as boas práticas para o meu ambiente de trabalho. E esse Manual de Oslo destacava para quem vai servir, para quem vai ser mais útil a inovação organizacional. Eles não tiveram dúvida, os governos. E no quê? Na prestação de serviços. É aí que a gente tem que imprimir a chamada inovação organizacional. E o que visa a inovação organizacional para o serviço público? Ela procura abrir as janelas do governo para o futuro. Olha para frente, olha o que vai acontecer. Estimular a satisfação no local de trabalho. Ninguém promove a inovação se não estiver feliz. Ninguém muda o que está sendo feito no seu dia a dia se não estiver bem consigo, com a organização, se não se sentir bem no local de trabalho. Melhorar o acesso ao conhecimento externo. Vocês viram hoje todas as palestrantes que aqui falaram, insistiram na questão da capacitação continuada, na educação continuada. É fundamental, você tem que aprender todos os dias. E onde está o conhecimento? Ele está no mundo. E está onde? Às nossas mãos. Basta entrar na internet, basta você verificar.
Todas as universidades gravam essas aulas e dispõem na internet. Todas elas. Pesquisas, estudos, estão todos à nossa disposição. Nós temos que melhorar, reduzir custos. Eu não tenho dúvida, todo mundo falou hoje aqui, a gente está com muitas dificuldades orçamentárias. Inovação, educação, não são as prioridades dos atuais governos ou dos atuais dirigentes. Portanto, a gente tem que procurar, através da inovação, através do conhecimento, reduzir custos administrativos, de transação, de suprimentos, e isso é possível. Exemplos, muitos exemplos estão por aí. E garantir a representatividade do setor público. O setor público não é igual ao setor privado, ele não fecha as portas. Não vai acontecer com o setor público o que aconteceu com a Kodak. Todo mundo aqui conhece a Kodak, a maior empresa na área de fotografia do mundo, que não prestou atenção na mudança que estava ocorrendo. Ou seja, ela insistiu em fazer as coisas certas por um período demasiadamente longo. E ela simplesmente sumiu do mercado. O governo não vai sumir do mercado. O que acontece com o governo é que ele perde a representatividade. E quando ele perder a representatividade, ele está colocando em risco a própria democracia. Portanto, que habilidades são essas que os governos vão precisar ter para atender esse novo mundo que está aí, essa nova era do conhecimento? E aí eu uso a palavra do Ken Robinson para dizer que a sociedade do conhecimento demanda profissionais criativos, capazes de lidar com informações, avaliar dados e ideias, gerar e implementar ideias próprias, capacidade de se comunicar com clareza e trabalhar ao lado de outros profissionais. E aí, para começar a virar esse jogo, nós precisamos uma formação de cultura inovadora. Vocês viram hoje, nos últimos slides da professora, ela mostrava lá quais os conteúdos que deviam estar nas universidades corporativas, nas escolas corporativas. Inovação. O uso da inovação como elemento estruturante integrador, introdução de novas disciplinas, novos conhecimentos, utilização de métodos pedagógicos que privilegiam a aplicação e a inovação, mudança e ampliação do ambiente capacitante, utilizando disciplinas que ajudem nesse novo desafio, disciplinas como gestão do conhecimento e inovação em governo, pensamento sistêmico na atividade gerencial, design thinking para ambientes governamentais, design de serviços públicos, gestão de projetos governamentais complexos, técnicas de negociação, empreendedorismo no serviço público, novos modelos de negócio para atividade governamental, serviços públicos digitais, inteligência coletiva e melhoria do serviço público, storytelling para registros da memória governamental, criação de comunidades de práticas, ou seja, junte as pessoas, deixa elas discutirem, deixa elas conversarem, deixa circular o conhecimento. Por enfim, nós precisamos apagar o radar industrial. Por quê? Porque nós estamos entrando na sociedade de conhecimento. Portanto, nós temos que deixar de lado e começar a olhar com outros olhos a questão da hierarquia, especialização exacerbada, isolamento, setorização, concentração do saber, linha de montagem, inovação incremental, burocracia, padronização, automação. E precisamos ligar o radar dessa nova era, que é a era do conhecimento. Temos que prestar atenção nas novas tecnologias para apoio à inovação, no empreendedorismo, na criatividade, na inovação organizacional, crowdfunding, inovação aberta, conhecimento tácito, mídias sociais, startups, inteligência coletiva, inovação disruptiva, comunicação móvel, metodologias colaborativas, novas habilidades, enfim, coisas que estão aí à nossa disposição, que nós temos que trazer para dentro das nossas organizações. E através de quem? Através das escolas corporativas, através da educação. E como é que nós, do governo de São Paulo, podemos interagir com vocês?
Em 2009, foi criado em São Paulo um programa de gestão do conhecimento e inovação. E desde lá, a gente montou o que nós chamamos da Rede Paulista de Inovação em Governo, esse é o endereço, que é a maior base de informações sobre inovação organizacional em língua portuguesa. Ela é composta de várias blogs, experiências, tá certo? A gente relata experiências do setor público do Estado de São Paulo, programas de capacitação, a gente tem tutoriais, quer saber como usa um blog, quer saber para que serve o WhatsApp, como é que eu posso usar essa ou aquela ferramenta no setor público, para o serviço público, a gente tem uma série de tutoriais, canais de vídeo, Inova Day, toda última sexta-feira do mês a gente traz palestrantes para contar a sua experiência nessa nova era do conhecimento, o que ele está fazendo, experiências inovadoras que ele teve, dificuldades, etc. Para conhecer mais sobre tanto o decreto que criou essa gestão do conhecimento, esse programa, como a própria atividades que a gente faz nessa área, eu convido vocês a visitar o nosso portal e o nosso laboratório. No nosso portal a gente destaca um e-book que nós lançamos, que vocês podem baixar, é gratuito, e naquilo que a gente acredita, que gestão do conhecimento e inovação no setor público dá sim para fazer, está nas nossas mãos, é perfeitamente possível fazer. Deem uma lida nesse livro que vocês vão gostar. E o nosso laboratório de inovação, que nós montamos esse ano, no começo desse ano, nas instalações da Fundap, que é uma fundação de desenvolvimento administrativo no estado de São Paulo. O laboratório, ele oferece um espaço dedicado para a descoberta e aplicação de novas formas de lidar com problemas complexos, que é o que nós estamos lidando hoje. Os processos de design são voltados para transformar novas ideias em resultados práticos de forma colaborativa. O Laboratório de Inovação é um abrigo para cérebros criativos e desafios complexos. Um espaço significativo para a inovação. E dentro desse espaço, o que acontece é um árduo trabalho transdisciplinar de criatividade que usa artefatos e técnicas como design thinking e outras abordagens colaborativas centradas no usuário, facilitando a mudança de modelo mental, a improvisação, o pensamento criativo. Essa imagem sintetiza muito o que é um laboratório. Todos nós já tivemos a nossa caixa de papelão ou o nosso quintal, em que giz de cera, bonequinhos, blocos e outros artefatos circunscreviam um espaço para a criatividade. Esse é o laboratório. O que acontecia de mais importante está aqui, no pensamento, na imaginação, na inovação, na criatividade, no mundo à parte que a gente construía dentro dessas caixas ou no quintal de nossa casa. O uso desses espaços está sendo feito por praticamente dezenas e dezenas de governos, ao longo de todo esse planeta. Nós estivemos agora, em julho, em Londres, neste evento chamado LabWorks 2015. Aqueles alfinetes lá mostram os laboratórios de inovação espalhados aí por praticamente todo o planeta. Todas essas pessoas estiveram lá discutindo, trocando experiência, por que é importante usar um espaço como laboratório de inovação na gestão pública. Do Brasil, a gente teve, o governo de São Paulo teve lá, teve também representante do TCU, que lançaram o Inova TCU, provavelmente até o final do ano o TCU já vai montar o seu laboratório de inovação. Tiveram lá também representantes do Ministério do Planejamento do Governo Federal. O Governo Federal está lançado agora também um programa de inovação na gestão pública, na área federal. Em novembro, eles devem lançar também o seu laboratório de inovação. A ideia do laboratório não é simplesmente pelo espaço físico. Vocês viram hoje na apresentação da professora os ambientes novos que eles estão lançando lá, seja naquele ambiente da McDonald's, da Century, aquela sala onde aparecem
várias lousas digitais. Não é só a tecnologia, é a possibilidade de você utilizar essa tecnologia para discutir os seus problemas de dia a dia. O nosso laboratório lá em São Paulo tem 4 lousas digitais. Ele foi montado junto com o pessoal da USP. Nós aproveitamos em 2013 a vinda do pessoal de Stanford, em São Paulo, para montar o laboratório de criatividade na USP Leste, que tem um curso de gestão pública. Esse pessoal da Stanford nos orientou e, junto com o pessoal da USP, nós montamos esse laboratório na Fundap. Por que eu preciso das lousas digitais? Porque se eu estou discutindo um problema de alta complexidade, eu preciso envolver quem conhece aquele assunto, preciso envolver vários atores. E não é toda hora que as pessoas podem estar no mesmo espaço físico. Portanto, as lousas digitais te permitem que participe da sua discussão outros conhecimentos, outros saberes externos à sua organização, pela internet. Sempre nos diziam, eu não lembro no começo, diziam, vocês estão loucos? Uma lousa digital custa uma fortuna. A USP comprou várias lousas digitais e nos cedeu 4. Pagaram R$ 1.600 por cada lousa digital. Portanto, o valor do investimento hoje, quando a gente fala de tecnologia, é muito baixo. É possível, sim, montar um ambiente daquele como vocês viram lá. Lousas digitais, uma sala com ambiente flexível, não mais essas salas com carteirinha uma atrás da outra, como a gente viu naquela ilustração no final do século passado. Mas uma sala onde você possa compartilhar, trocar conhecimento, colocar em prática e, principalmente, usar metodologias colaborativas para prototipar soluções. Não dá mais para sair por aí fazendo pilotos, implantando pilotos. É melhor prototipar, ter mais domínio sobre o erro que você vai acontecer, porque nós vamos errar sim. Vocês viram nas fotos de manhã, Thomas Edison, por exemplo, ele errou milhares de vezes até acertar a lâmpada. Não significa que ele errou, significa que ele aprendeu com o erro. E é isso que o setor público vai ter que começar a fazer também, a aprender com o erro. E para encerrar, eu vou contar umas histórias para vocês. Eu tenho por hobby os filmes de faroeste, coisas de John Wayne e os quadrinhos do Tex. Por isso me interesso pela história americana da conquista do Oeste. Há um pouco mais de 200 anos, os americanos começaram a colonizar seu território ainda inexplorado no sentido oeste, o faroeste. Vimos em filmes e livros as caravanas de homens e mulheres que iam para lugares inexplorados e desconhecidos, com um sonho de poder criar riquezas e iniciar uma nova vida em um novo tempo. O que talvez poucos conhecem é como organizavam o lugar em que se fixariam, como fundavam as cidades que hoje conhecemos, que princípios seguiam para iniciar uma civilização próspera. Eu li nos livros da história americana que, ao escolherem esse lugar, que se tornaria uma nova cidade, a primeira edificação que era construída era a escola, casa fundamental de uma nova sociedade. Era um galpão, como esse que vocês veem na foto, que servia de escola durante a semana e igreja aos domingos. Na maior parte dos casos, escolhiam um professor para ser o primeiro prefeito dessa nova cidade. Este é um dos motivos de vir aqui apresentar a vocês o Programa de Inovação em Governo. Porque nós estamos caminhando para um território inexplorado da inovação e acreditamos com firmeza que serão os educadores, as escolas, seus professores, nossos primeiros prefeitos, aqueles que poderão acelerar a chegada a esse novo tempo e construir um novo espaço, onde os desafios são vencidos pela criatividade e pelo fazer diferente. Nessa mensagem, que deu título ao e-book que lançamos, Dá para Fazer? E minha presença aqui é para dizer que os inovadores da educação não estarão sozinhos nessa conquista. Estamos na mesma caravana do conhecimento. E para finalizar, lembro que toda longa caminhada começa com o primeiro passo.
e esse passo vocês já estão dando. Muito obrigado.